Então vamos começar daqui a pouco aí a Rádio Sara Brasil, o programa Somos Um. Estamos ao vivo aqui no Facebook, né, do Apóstolo Mizar. Isso. Então vamos começar, então vou colocar aqui. Olá pessoal, estamos começando mais uma vez o programa Somos Um e agora às 13h08 da tarde. Meu nome é Marcelo Simões, o pessoal chama sempre de Professor Marcelo, né? Agora também Pastor Marcelo, né? Então hoje estou aqui juntamente com um amigo, pai na fé também, que eu estou aprendendo muito, estou junto com ele há algum tempo, o Apóstolo Mizar. Então você que está nos acompanhando na rádio aí, fique ligado que hoje tem uma palavra maravilhosa. Apóstolo, se apresenta aí para o pessoal que está nos ouvindo. Glória a Deus. Shalom, queridos, graça e paz, amém? Eu sou o Apóstolo Mizar Untemani, nós somos aqui da cidade de Imbituba, de Santa Catarina, né? Também presidente da MADEI, Ministério de Avivamento. E o grande propósito do nosso coração é levar, né, o Evangelho de poder, assim como foi colocado como tema, né, da nossa mensagem de hoje, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, né? O Evangelho de Cristo não é somente uma palavra que liberta, mas é uma palavra que leva poder, cura física, cura da alma, libertação, né? Porque a palavra de Jesus não é somente, né, preguem o Evangelho. A ordem dele também, Mateus 10:8 diz: vão e curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. Do que de graça recebesse, de graça dai, né? É isso aí. Então, daqui a pouco fica ligado que a gente vai estar falando sobre esse assunto bem interessante. O apóstolo já deu ali o start ali do que vai ser falado hoje, tá? E vamos ouvir aqui os nossos patrocinadores e um louvor. E logo em seguida a gente volta com o apóstolo trazendo a palavra para que a gente possa ser edificado mais uma tarde. Todo sábado, entre 1 e 2 da tarde. Eudiclin falou shalom para todos. Pastor Wade, glória a Deus, querido. Deus te abençoe. Pastor Wade, do Rio de Janeiro. Tá ao vivo com a gente. Deus abençoe. Mulher. Então o apóstolo vai passar essa música, depois os patrocinadores, depois a gente entra. Ele falou amém. Com a palavra. O tema é bem interessante. O tema. Eu vou precisar do. A gente pede até uma autorização, assim, até que limite a gente pode falar. Então, né? Tem que ser uma coisa. Seria legal se tivesse simples, mais gente, né? Mas uma coisa assim, bem mesmo dessa questão hoje em relação aos ministérios. E às vezes não dão muita atenção, muito valor para isso. Né? É algo que está aí, a Bíblia ensina, mas que às vezes o foco não é esse, né? E que faz parte de todo o contexto. Na verdade, é algo que Jesus já liberou sobre a igreja, mas que até parte da própria liderança ministerial, uma covardia, né? Com medo que não aconteça. Eu entendi. Quer dizer que tem a ver com vou orar por alguém. E se a pessoa não for curada? É aquela certeza de que eu só faço aquilo que eu tenho certeza. Né? Isso. Se não tiver certeza, eu não vou ter uma atitude de ousadia, de coragem, de bravura para falar.
E a gente vê histórico de muito homem da fé aí que eu já vi pastores mesmo que quantas vezes oravam com pessoas na rua, falando assim, levanta o nome de Jesus, a pessoa caía e ele orava de novo, mas sempre com essa posição até o dia que Deus, né, ativou, né? Foi ativado. E aí isso todos começou a os acontecer. homens usados com o poder de Deus na Bíblia foram ativados. Em minoria diretamente com Deus, em maioria de um homem para outro homem, que é o padrão de Deus, né? É a transferência de impartição, né? No meio da impartição. Legal. É o método que Deus escolheu, né? O próprio Deus ativou Adão através do sopro nas narinas. E no hebraico vai falar que o sopro de Deus sobre as narinas que o fez alma vivente, que na verdade é a alma que nos dá o livre-arbítrio, né, para que a gente possa pensar por nós mesmos, em hebraico chama Ruach, né? E no hebraico fala que ele faz os anjos dele como Ruach, como sopro dele. Então a gente vem da mesma essência do céu. É muito tremendo isso. Nós fomos feitos da mesma essência, só que nós temos a natureza da terra e a natureza do céu. Me presta. Só um minutinho. Preciso de uma emoção. Pode tirar meu link lá no grupo. Você quer o link do Facebook? Isso. Tem que entrar no Facebook, então. Já abri direto. Ó, a Lenita Ferreira da Silva colocou: estou conectada. Amém. Compartilhar agora. Não, tá. Compartilhar isso. Compartilhar agora. Agora foi pelo meu. Aí você quer copiar o link, né? Compartilhar a história. Tá, mais opções. Pastora Lenita. Shalom, filha, pastora Lenita, Deus te abençoe, querido. Compartilhe esse vídeo. A gente está no momento do intervalo. Agora tá. Vai começar os patrocinadores agora da rádio. Então você precisa conhecer a Gladius Centro de Treinamento. Aqui você vai encontrar. E a agenda agora abril que você viaja? Tá previsto para abril, né? A gente ir pro Paraná. Também tá numa. Nós estamos negociando com o Rio de Janeiro também, né? Do Paraná a gente ir pro Rio. E na primeira semana de maio a gente está em Pernambuco novamente, lá em Recife, né? Eu tenho falado muito que o Rio de Janeiro é Cafarnaum, porque é um grande território, né, para ser desbravado lá, e quem está em qualquer lugar do Brasil tem uma visão diferente do Nordeste. Tem uma visão que é um povo totalmente fechado, um povo religioso, mas também é um povo sedento. Quando eles veem a manifestação do poder de Deus, quando eles veem as curas, quando eles veem o povo sendo liberto, a gente tem pregado em igrejas religiosas, como eu te falei, né? Igrejas fechadas, muito tradicionais, e que quando eles veem a manifestação do poder de Deus, né? Demônios manifestando, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas instantaneamente, né? Paralíticos andando, tumores desaparecendo, e cegos e surdos sendo curados, automaticamente as pessoas elas abrem o coração e elas se voltam, né,
E elas passam a nos amar, e graças a Deus as portas se abrem, as agendas se abrem, e a gente não consegue mais ficar sem ir para Pernambuco de 2 em 2 meses. É oferecer para você, nosso cliente, o melhor atendimento. Nossa, ela também te mandar. É que eu tenho que acompanhar aqui os... Design sofisticado e moderno. Veja os nossos trabalhos no Instagram, @ticos_ambientes. O Zé está acompanhando. E entre em contato conosco pelo WhatsApp, DDD 48 99178 0561 99178 0561. A Lu Altemani, eu acho que é assim que se fala, ela falou: Deus abençoe essa live, Deus seja ouvido, louvado, desculpa. 1 Coríntios. Capacitados para atender você. Mercado do Biga, açougue e confeitaria. O melhor preço do sul da ilha. Rua José Correia. O pastor falou: Shalom, apóstolo. Qual pastor? O Clean, ok. O Ed Klein. Ele é uma bênção. Entre 7 da manhã e meio-dia e das 2 da tarde às 8 horas da noite. Mercado do Dega, a sua melhor opção. Diferente. Você já tinha ouvido o Nizar Utemani antes? Então, Aqui você tem o melhor e mais delicioso prato. Lembrou, toda vez que fala eu lembro de Rei Leão. Aberto todos os dias. Não sei porquê. Me lembro de Rei Leão. os comentários estão sendo uma live, hein? 8 horas da manhã. Com a voz. Depois vai pro YouTube. Anote aí o telefone: 3237 3462. 3237 3462 ou 3234 2969. 3234 A Lu, ela falou: Shalom, amado, abraça na família de Deus, abençoe. Ela é minha apóstola. 99963 1039. Curta o nosso Instagram, @Asas de Águia Restaurante. Endereço: Rodovia Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3573, no Rio Tavares. Aberto entre 11 horas da manhã e 3 da tarde. Venha nos fazer uma visita para saborear a melhor comida do sul da ilha. Restaurante Asas de Águia, onde você tem o prazer de comer. O prédio tá assim, meio que abandonado. Com a R. Ribeiro, tudo fica novo, de novo. R. Ribeiro, pinturas e soluções prediais. Restauração de edifícios, pinturas, impermeabilizações, lavação, troca de revestimento, pequenas reformas, limpeza de vidros. E algo mais impressionante de a gente conhecer um pouquinho de teologia é que o mesmo poder, a mesma virtude, no grego, no original é dunamis, que é o mesmo que serve para cura, libertação e salvação. Então, muitas vezes, quando a gente vê na Bíblia, quando Jesus diz: vai, tua fé te salvou, na verdade é um método errôneo interpretativo, né? Uma hermenêutica, uma colocação errada. Por exemplo, a pessoa foi e queria cura, Jesus disse: vai, tua fé te salvou. Em outras, a pessoa queria ser salva, Jesus disse: vai, tua fé te curou. Né? Porque na verdade o grego ele é um idioma muito pobre em palavras, onde uma palavra significa várias coisas. Por exemplo, a virtude lá de João 12, Jesus diz assim: ó, eu vim para os meus e os meus não me receberam, mas todos aqueles do qual receberam, e lhes deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Este poder é o mesmo poder colocado lá em Atos 8. Permanecei-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Somos 3371 0111 3371 0111. Estamos de volta então e vamos começar, né? O apóstolo vai estar orando e logo em seguida ele vai estar trazendo essa palavra aqui que eu acredito que vai edificar muito as nossas vidas. Então, apóstolo, glória a Deus.
Glória a Deus. Eu creio que no final, no término, né, da nossa oportunidade, a gente vai poder estar orando por cura, por Amém, milagres amém. instantâneos, né? Amém. Porque Deus tem liberado uma unção, um nível de autoridade sobre a nossa vida, onde a gente tem liberado e orado à distância, e as pessoas têm recebido os mesmos sinais. Orado por pessoas na África, orado por pessoas em Portugal, e as pessoas têm sido curadas. Amém? Amém. Você que pode, feche os teus olhos. E você que não pode, que de repente está no teu trabalho, ou está no seu serviço, ou está dirigindo, só reverencie o seu coração diante do Senhor. Querido amado Espírito Santo, em nome de Jesus, o Rei da Glória, Senhor, nós te apresentamos este programa, nós te apresentamos, Senhor, este momento, pedindo, Senhor, que a revelação do céu, Senhor, aleluia, Senhor, te pedindo, Senhor, que vinho novo venha, Senhor, através dessa oportunidade, Senhor. Que o coração dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, seja cada dia mais sedento, como a tua palavra diz lá em Isaías 44:3, diz que o Senhor é aquele que provê água sobre o sedento. Senhor, a unção, Senhor, azeite novo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, e que eles venham ser alcançados, Senhor, com uma nova unção, um novo nível de presença, Senhor. Amém. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, a palavra aí, o tema, né, para que o pessoal entenda qual que é o versículo aí que tu colocaste aí de referência. Que é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, né? Que diz assim, que o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. E a gente tem pregado essa palavra. Nós sabemos que cada um Deus chamou com um propósito específico, né, com um nível de ensino, com um atributo diferente sobre a vida de cada uma pessoa, né? Mas a gente tem atravessado o Brasil, desde aqui da nossa Imbituba, aqui perto de Florianópolis, até a gente tem chegado até o extremo do Brasil, lá, né, no estado de Pernambuco, em Recife e toda a região, Paraíba, né? A gente tem chegado lá, temos filhos na fé lá, pregando a palavra de poder, demonstrando e mostrando para as pessoas que o Senhor continua o mesmo. Mesmo pessoas ainda nos dias de hoje, só que isso não é algo novo, né? Pessoas dando mau testemunho do Evangelho, pessoas negociando a fé. E também depois, posteriormente, a gente vai falar sobre isso, sobre que os dons são irrevogáveis, né? Mas enfim, não é sobre isso que a gente quer trazer hoje. Eu estava conversando aqui com o pastor Marcelo sobre que existe algo na palavra de Deus chamado transferência de unção, né? Que ele entra, conforme está escrito lá em Hebreus, da doutrina da imposição de mãos. E Deus, ele foi Deus que criou, né? Tem algumas igrejas tradicionais que elas relutam muito a respeito disso. Deus é o maior profeta da Bíblia, né? Deus sempre liberou uma palavra, um propósito, e Ele usa pessoas. Nós nunca vamos compreender o porquê Deus faz desse jeito, mas assim Ele o faz. Ele usa um outro profeta, um humano, para ativar o propósito que Ele designou sobre a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que quando Deus cria Adão, Ele sopra sobre as narinas. E no hebraico, no original, no aramaico, vem do termo roashi. Roashi quer dizer vento, né? E esse vento é o que formou a alma. E a alma é o que nos faz ter um livre-arbítrio. E também a Bíblia, no original, ela vai nos dizer que Ele fez dos seus anjos como roashi, né? Como vento. Então nós vamos ver que Ele fez isso e Ele ativou Adão. E nós sabemos que antes da queda de Adão, a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios que para vermos os dons que o primeiro Adão tinha, nós podemos ver sobre o segundo Adão, que foi Cristo. Nós vamos ver que Deus, ele faz um homem chamado Abraão sair de Ur dos Caldeus. E lá de Ur dos Caldeus ele fica durante 25 anos dizendo para Abraão: você está vendo toda essa terra que está à sua frente? Toda essa terra que está à sua frente vai ser tua, vai ser da tua posteridade, vai ser da tua descendência. E parecia algo impossível, porque até a esposa de Abraão, ela era estéril. Mas vai chegar um dia que ele vai se encontrar com um homem chamado Melquisedeque, né? Que no hebraico, no aramaico e no árabe é Melquisedeque, que vem do rei de justiça, que era uma personificação de Cristo. Mas esse realmente foi um homem que existiu. E a Bíblia diz que depois de Abraão ter abençoado Melquisedeque, vamos dizer esse o termo,
porque o fato de ele ter recebido a bênção não tem a ver com o que ele deu para Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. E o abençoar vem do termo imposição de mãos, que vem na doutrina da graça, né? E isso é transferência de unção, né? Lá em Romanos 1:11, Paulo vai dizer assim, ó, como eu queria ir até vós para compartilhar algum dom espiritual. Aí vem transferência de unção, para que a vossa fé fosse fortalecida, porque Jesus, ele liberou os dons sobre a igreja com um único propósito, para que a igreja seja edificada. Você consegue imaginar, pastor Marcelo, uma igreja que prega cura, que prega libertação, que prega inúmeras coisas, mas as pessoas vão para a igreja enferma e voltam da igreja enferma. As pessoas vão para a igreja atormentadas e voltam para casa atormentadas. Nada aconteceu. Então Jesus, ele liberou os dons sobre a igreja, para que nós, como ministros do Senhor, operássemos cura, libertação, no nome dele e para a glória dele. Mas se nós não o fizermos, não vai acontecer. Amém. O apóstolo, isso tem a ver com a coordenança de Jesus lá em Marcos 16, quando 17, que ele fala aí, e sinais seguirão aos que creem, isso é o mais impressionante. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não se fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os ficarão e eles curarão. Isso é algo muito impressionante. Isso é algo muito impressionante que me deixa até muito emocionado, sabe? Porque muitas pessoas, eu aprendi na faculdade que um versículo isolado, ele não pode formular, não pode fazer uma doutrina. Ele não pode fazer uma doutrina. A doutrina, ela tem que estar alinhada com toda a palavra, né? Então, assim, ó, muitas pessoas, elas vêm e dizem assim, ó, olha, Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 12:12, ele diz assim, olha, as credenciais que provam que eu sou um apóstolo, ou as credenciais do meu apostolado, foi demonstrado no meio de vós, por meio de sinais, curas, prodígios e maravilhas. Aí algumas pessoas vão dizer assim, olha, os sinais, quem ministra os sinais são só os apóstolos. É mentira. É mentira. A questão lá de 2 Coríntios 12:12 é porque, assim como há hoje algumas igrejas, né, que têm o coração duro para receber o ministério apostólico, né, porque o apóstolo não é um superman, o apóstolo só é mais um ministério dentro da igreja, né, que tem que cumprir o seu chamado específico, assim como o pastor, assim como o evangelista e sucessivamente. Ali em Marcos 16, só está nos confirmando que ser ativado, ministrar os sinais, tudo, línguas estranhas, curar os enfermos, expulsar os demônios, isso não é um ministério. Não é um ministério. Não é um ministério, é para todo aquele que crê. Por isso que a gente tem feito escolas de dons, ensinado os filhos de Deus a operarem os mesmos sinais que Jesus operava, que os apóstolos operavam e que Deus me permite operar. Por isso a gente tem ensinado, né? E é uma coisa importante que a base de tudo isso é acreditar que isso pode fluir na nossa vida, não ficando exclusivamente na dependência de alguém que é usado nesse campo, né? As pessoas hoje seguem muito, vão atrás disso, né? Atrás disso. Infelizmente, né? Infelizmente, e até idolatram. Isso. Até idolatram algumas pessoas, né? Multidões seguem essas pessoas como se essas pessoas fossem deuses, né? E o propósito de Deus é que toda a igreja seja ativada. Toda a igreja. O que eu entendo aqui, o que o ouvinte está ouvindo, é que pode ser aprendido, tem que crer, pode ser aprendido, e não é exclusivamente, apesar que a Bíblia fala lá que o Espírito Santo, ele distribui os dons. Isso, 1 Coríntios 12:11. Então, assim, esse desejo, se alguém tem um desejo, se o coração ferve para que isso aconteça, que ele deve buscar e aprender e entender quais são as chaves ali, os ensinamentos que a Bíblia traz, para que isso venha fluir na vida daquele que crê. Isso. Seria isso? Exatamente. Porque assim, ó, o Espírito Santo, ele distribui os ministérios, né? Quando a gente lê, é um texto muito lindo e foi uma revelação que Deus usou um profeta para me entregar com um mês de conversão, né? Às vezes a gente esquece de falar algo que de repente é muito importante para quem está nos ouvindo,
que eu era muçulmano, né? Eu sou filho de palestino, fui criado em Israel, até 2006 morava lá, né? E eu fui curado de uma doença que não tinha cura, que depois de 15 meningites no hospital. E quando o Senhor manifestou a sua glória, né, através da presença de um anjo no hospital, e nós fomos curados, um mês depois veio um profeta e disse para mim que o Senhor no tempo dele derramaria sobre a minha vida os 5 ministérios. Então, esses 5 ministérios está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: que ele mesmo, ele, Jesus, deu uns para apóstolos e outros profetas, mestres, evangelistas e pastores, até que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à estatura de vaso perfeito, varão perfeito, que é Cristo. Jesus disse, né? Jesus disse, isso é uma grande incógnita, né, para muita gente. Jesus disse lá em João 14:12, né? Que em verdade vos digo que todo aquele que crer em mim não somente fará as obras que eu fiz, mas fará obras ainda maiores. E aí, meu pastor, o que acontece? As pessoas dizem assim: meu Deus, mas eu vou fazer obra maior do que Jesus? Mas na verdade o que Jesus estava dizendo é que era ele na pessoa de homem, porque Jesus tinha 2 naturezas, senão o sacrifício dele não teria sido válido para pagar pelos nossos pecados, né? Jesus tinha a natureza 100% humana e 100% Deus. Paulo nos confirma isso, né? É a obra no sentido ministerial, né? Exatamente. E não o sacrifício que Cristo fez na cruz. Isso. A confirmação disso, Paulo vai nos dizer lá em Filipenses 2:5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ao qual, tendo a natureza de Deus, não ousou ser Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Servo é escravo, né? Tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte de cruz. Aí o Senhor o exaltou sobremaneira, que colocou o seu nome acima de todo o nome. O nome tem uma chave escondida aqui, né? Os judeus messiânicos ficam doidos com essa palavra. Porque quem fala um pouquinho de hebraico, eu trabalhava em Israel, eu falo árabe fluente, mas falo hebraico, eu falo pouco, né? E sabe, a pessoa vai saber que lá em Israel não se pronuncia o nome de Deus, nem a palavra Deus. Se fala Hashem. Quando você chega em Israel e vai cumprimentar uma pessoa, você diz assim, ó, Shalom, Ainane, Matakulu Biseder, né? A paz, como vai você? Vai tudo bem? A pessoa responde Biseder, vai bem, Baruch Hashem. Hashem quer dizer o nome. E desde aquela época de Moisés até hoje, eles se adaptaram que esse termo, o nome, se enquadra a Deus. A não então, falar o nome do Senhor em vão. Exatamente, por causa desse mandamento. Entendi. Então aqui está dizendo o seguinte, que Deus colocou o nome de Jesus acima de todo o nome. Colocou o nome acima dele mesmo. Colocou o nome acima do nome de Jesus. E nós estávamos falando sobre os ministérios, né? Os ministérios se enquadra no chamado específico para cada pessoa. Você vai ver que o apóstolo, ele tem um chamado mais ser pastor de pastores, né? Cuidar de filhos, dar cobertura espiritual, abrir ministério, colocar discípulos para cuidar, e ele sempre está ganhando território para Jesus, né? Demonstrando, como Paulo vai falar lá sobre os dons, sobre a unção, ganhando território, né? O apóstolo, e essa instrução, né? É interessante que está falando, que o apóstolo, ele vai instruir pastores, né? E essa instrução, ela é mais aplicável em qual parte? Assim, na parte espiritual, na parte das ativações espirituais aqui. Eu falo que no fluir de Deus, dos dons espirituais, não no aconselhamento, na estrutura pastoral que tem uma igreja, por exemplo, sobre aconselhamento, apesar que isso também, mas a essência maior aqui é na parte espiritual da vida do pastor, com a intimidade com Cristo. Seria isso? Eu costumo dizer que a gente não precisa inventar nada novo. A gente só precisa olhar para Jesus. E o que é que Jesus fez? Quando Jesus vai ter um encontro com João Batista, né? Aqui tem um mistério muito grande, que eu já gravei vídeo sobre isso, mas muita gente não aceita, né? E eu respeito, mas eu gosto de explicar mostrando na Bíblia. João Batista, ele foi o último nazireu bíblico. Ele foi o último aquele que foi pré-anunciado e nasceu já cheio do Espírito Santo.
Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né? No seu período virgem, porque todos nós sabemos que Maria teve outros filhos depois de Jesus, teve uma vida normal com José. E Jesus até os 29,5 para 30 anos, né? Qualquer teologia que você for estudar, você vai ver que nunca te dá uma data precisa. Jesus, ele foi até João Batista, não com o propósito somente de ser batizado, mas no ato que João Batista pega Jesus. E primeiramente, João Batista vai dizer assim, ó, eu que deveria ir a ti, e tu que vens a mim. O que Jesus disse para João? Diz assim, ó, o importante é que se cumpra toda a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o padrão da imposição de mãos, que é a transferência de unção. Aquele que tem, dá para aquele que não tem. A gente não vê Jesus ministrando poder e o seu ministério ter começado o ministério de unção e de poder até ter tido o encontro com João. Quando João coloca as mãos sobre Jesus, ele é batizado e ele é ativado e o ministério dele começa. Amém? Muita gente vai contra isso. Você estava falando sobre o que é o ministério apostólico. Isso, para que a pessoa entenda, né? Quando Jesus... Mas eu estou falando isso para o quê? Com o propósito de estar trazendo explicação de que Jesus, ele não fez nada novo. A gente vai ver lá em 1 Samuel, existia uma escola de profetas. A gente vai ver lá em 1 Reis, Elias tinha uma escola de profetas. O que deixa bem evidente é que quando Elias, no final, antes de ser arrebatado, ele vai atravessar o Rio Jordão e 50 dos alunos da escola de profetas ficam para trás. E Jesus, o que ele faz? Ele poderia ter escolhido os 5.000, ele poderia ter escolhido os 70, que está lá em Lucas capítulo 10, mas ele escolheu 12. Por quê? Aí vem aquele termo que a gente orou no começo, Isaías 44:3. Deus derramado sobre sedento. São separados para o ministério de poder aqueles que são mais sedentos. Então Jesus selecionou aqueles 12. E antes de se cumprir, né, o ministério de Jesus, Jesus diz assim, agora vão vocês e façam discípulos de todas as nações. A palavra discípulo vem do termo aprendizes. Jesus não disse para eles assim, ó, sendo que a maioria deles era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever. Como Pedro, é só um exemplo. Jesus não disse assim, ó, vocês vão lá e vocês vão ensinar a Bíblia para eles. Não, o termo discípulos aprendizes vem, eu ensinei vocês durante 3 anos a curar os enfermos, a libertar as pessoas dos demônios, todos os oprimidos do diabo, agora vão vocês e façam discípulos. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim, olha, agora cada um dos 12 chame mais 12. Ensine. Vamos fazer uma pirâmide de Deus. Apóstolo, eu quero até trazer algo aqui para mim, o meu entendimento, mas também para o ouvinte aqui entender que vou trazer uma coisa simples, assim, eu gosto sempre de trazer um exemplo bem prático, né? Eu trabalho com instrução, né? O pessoal me chama como professor. Sim. E a importância de você ter um mentor, um instrutor, alguém que tem uma bagagem não só teórica, mas também prática, que vai te instruir na sua jornada, na sua caminhada. Sim. Então a gente vê hoje, por exemplo, a gente trabalha lá com a formação de vigilante, que tem lá vários instrutores que são especialistas em várias áreas. Cada um vai dar instruindo naquilo ali, tanto na parte jurídica, na parte de tiro, a parte de defesa pessoal, a parte do conhecimento específico na área de segurança, enfim. E o que eu entendo aqui, que os dons, né, espirituais, ele também tem ensinado. Não é simplesmente eu aceito Jesus, eu creio e amanhã eu não tenho nenhuma técnica, não sei se o termo seria usado dessa forma, técnica, para que orar por alguém, para expulsar, lidar com demônios, por exemplo, que a gente vê, o mundo espiritual existe, é real, e precisa ter essa experiência, essa bagagem de, peraí, como que eu vou lidar quando a pessoa se manifesta, quando alguém tá enfermo, qual vai ser a minha atitude, qual a forma de orar, eu vou usar o óleo, que tipo de óleo, né? Que a gente sabe que tem a mirra, tem o óleo de oliva, que na Bíblia tem representações, é preciso ser aprendido. E muitas vezes isso não acontece dentro do meio cristão. Esse processo é aprendizado simplesmente na leitura básica da palavra, de ensinamentos comportamentais do que é uma vida cristã com base no comportamento moral, né, e ético cristão, que isso é muito falado e é ensinado, que é viver uma vida sem pecado.
mas também saber que eu sou seguidor de Cristo, mas também eu posso fazer com que a parte espiritual da minha vida flua, né? Não dando ênfase na importância, que a importância maior de tudo isso é a nossa salvação, né? Sim. Mas não dando ênfase, mas que isso pode fluir, que pode ser aprendido. E você precisa conviver e andar com pessoas que essa área ela é bem desenvolvida. Uau, seria isso, né? Exatamente. Então, olha só. No ano de 2009, eu tive essa experiência com Deus, lá no hospital, onde eu fui curado, fui desenganado, foi dito que eu ia ficar paralítico. Com um mês eu voltei a andar, e eu recebi essa palavra através de um profeta na minha cidade, que no tempo de Deus eu receberia os 5 ministérios. Eu tenho pregado muito nos dias de hoje a respeito da diferença de Saul com Davi. Tudo que a gente precisa saber para ter uma vida cristã de poder está dentro da palavra de Deus, e ninguém precisa inventar nada novo. Ninguém precisa vender vassoura ungida, nem lenço ungido, nem nada. A unção está sobre a vida do homem de Deus, e todos os sinais são operáveis da mesma forma. Mudos estão falando e ouvindo, paralíticos andando, pernas crescendo, como está lá em Atos 8:6. Todas as pessoas sendo curadas de inúmeras doenças, todo tipo de doença. A gente tem operado da mesma forma como os apóstolos do livro de Atos. E a gente tem tudo isso registrado. Então, qual é a diferença entre Saul e Davi? Saul foi ungido, escolhido por Deus, foi cheio do Espírito Santo, até profetizou. A diferença é que Saul, ele não passou pelos processos. E Davi passou pelos processos. Davi, antes de ele ter sentado em algum trono, porque eu digo porque primeiro ele foi rei em Hebron, né? Em árabe, ou também na Bíblia está escrito Harba, né? Conheço lá. Então, antes de ele ir para Jerusalém, ele foi para Hebron, e antes de Hebron, ele foi rei numa caverna, né? Os valentes de Davi. E como tu estava dizendo, né? Andar com uma pessoa, porque você se torna igualzinho uma pessoa, porque existem 3 caminhos para você obter o poder de Deus, aleluia. 3 caminhos: 1, impartição; 2, associação; e 3, direto com Deus. E aqueles homens que andavam junto com Davi ficaram guerreiros tão poderosos como Davi. Então existe a questão dos processos, né? Deus disse que um dia ele me levantaria como apóstolo, né? E não fui eu que me ungi, foi um homem que viu e reconheceu o ministério sobre a minha vida, e um dos maiores homens avivalistas do Brasil, né? Apóstolo Silvio Ribeiro, de Porto Alegre. E então, na minha cidade, eu fui porteiro, obreiro, diácono, presbítero, até o que não tem na Bíblia inventaram para mim, aspirante a pastor, que o pastor era militar, né? Até que um dia, depois de 6 anos, eu vi apóstolos, um casal de apóstolos de Curitiba, que carregavam a unção e os dons que um dia Deus tinha prometido para mim. Foi uma confirmação entre o Espírito Santo e o meu espírito. E eu e minha esposa, nós fomos lá e nós recebemos imposição de mãos deles. E nós fomos ativados pelo poder de Deus. E depois daquele dia, todas as pessoas que nós colocávamos a mão caiu no poder de Deus. Todas as pessoas que eu não sabia como ministrar, só sabia que acontecia. O apóstolo, e é interessante aqui, porque, né, eu te conheço, né, já há anos, a gente já tem um relacionamento faz anos, e você sempre estudou, sempre foi atrás de aprender isso com essas pessoas que já tinham esse ministério. Honrando os homens de Deus. Né? Então, tu teve essas conexões, é muito importante. Você aprendeu, você teve um mentor na tua vida, falou assim: olha, apóstolo, é assim que é assim que você tem que orar, é assim que você vai lidar. Ó, quando tiver essa situação, você foi instruído, para que a pessoa entenda aqui que você também passou por esse processo de instrução, para depois estar ensinando. Não foi algo assim, não, bom, Deus me deu e amanhã eu já saio querendo ensinar. Você passou por um processo também de aprendizado. Para ser ativado isso da vida, você teve a imposição de mão, mas também teve um aprendizado, ou tem aprendizado até hoje, né? Até hoje estuda e está vivendo aprendendo. Você sempre tem aprendendo com um, com o outro. A gente há pouco tempo atrás, pode falar. Não, tanto com homens, né, homens e mulheres de Deus, que a gente gosta muito de abençoar ministérios. Eu costumo dizer que a gente sempre tem que ter um pai espiritual. Tem pessoas que aplicam uma doutrina que a partir do momento em que você é apóstolo ou tem um ministério próprio, você não precisa ter uma cobertura espiritual, você não precisa dizimar. Isso é mentira do diabo.
Porque Jesus estando na pessoa de homem, você vê que para Filipe ele disse assim, olha, Filipe, há quanto tempo estou com você? Porque ele queria ver o Pai. Ele disse, há tanto tempo estou com você, não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Mas no outro momento Jesus disse assim, olha, o filho não faz nada sem que veja o Pai fazendo. Entende? Então, o que acontece? Nós temos que ter mentores, nós temos que ter pai espiritual, nós temos que ter uma pessoa a quem nós devemos honrar, né? Nós devemos honrar. E assim como foi com Davi, assim é com a nossa vida, né? Quando eu fui buscar conhecimento, quando eu fui buscar mais de Deus, né? Algum propósito que Deus tinha na minha vida, e a gente começou a brilhar dentro do nosso ministério. Quando nós começamos a brilhar dentro do nosso ministério, a gente começou a ser perseguido. E as pessoas começaram a querer nos travar. Você se lembra quando Davi, o povo dizia diante de Saul, né? Saul matava milhares e Davi matava milhares de milhares. Então é normal a perseguição, é normal pessoas se levantarem contra você, sendo que na verdade o propósito de Deus é que todos nós viéssemos a operar. Toda a igreja viesse a operar, né? Todo mundo fosse ativado pelo poder de Deus. O que é que falta muitas vezes? Humildade, simplicidade. E ousadia, né? Ousadia. Não, sem ousadia, Pastor Marcelo, não existe evangelho de poder. Não existe, né? Eu costumo praticar que sempre quando a gente é convidado para ministrar na igreja de alguém, antes mesmo de a gente ir para a palavra, eu digo assim, olha, Jesus liberou um mandamento, né? Está lá em Lucas capítulo 10, se eu não me engano, versículo 8, que diz assim, quando entrardes em um lugar, primeira coisa, curar todos os enfermos, depois pregar a palavra. Então, no começo, né, quando a gente estava atravessando, né, daquela visão semi-religiosa, né, que quem é religioso não admite que é religioso, né? Quem é religioso não admite que é religioso. Quando eu estava atravessando aquela visão semi-religiosa, né, para estar atravessando para a manifestação do poder de Deus, eu tinha medo, fechava um pouco o coração, e nem todos eram curados. Nem todos eram curados, né? Depois a gente orava de novo e tal. Que era, o que seria isso, né? É o receio em si de que eu posso orar por um enfermo e ele pode não ficar curado. Isso, né? Verdade. E o que acontece? Que eu acredito que muitas pessoas... como eu não tenho certeza do resultado, eu prefiro não orar. Mas muitas pessoas acham que recuam nisso, né? A culpa não são desses líderes. Na verdade, a culpa é que muitas vezes as pessoas elas têm permitido que Satanás ele entra de fininho dentro das igrejas de uma forma que as pessoas elas não percebem. Por exemplo, Jesus quando diz lá em Mateus 10:8, ele disse, olha, vão, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. Porventura, ele está dizendo assim, vocês vão e me chamem para curar? Não, ele está dizendo, vocês vão curar. Aí lá em Marcos 16 ele diz, em meu nome. Então é nós que curamos. Temos que ter uma atitude. O que eu quero dizer assim, não ter uma preocupação com o resultado, independente se é igual o senhor vai orar e ora como a gente já teve, todos foram curados, mas eu acredito que no início da tua jornada, igual tu falou, às vezes quantas pessoas você orou e a pessoa não foi curada, mas isso não quer dizer que Deus não está na tua vida e não quer dizer que você vai parar por causa disso. Se a pessoa está começando agora, ela não deve se constranger, né? O próprio Senhor Jesus, uma certa vez, quando ele pega aquele cego do tanque de Siloé, né, ele ora e o cego vai lá e se lava e ele diz, você está vendo? Ele disse assim, olha, eu estou vendo os homens como árvores. Nós sabemos que há uma mensagem por detrás disso, né, espiritual, mas Jesus disse, vai e se lava de novo. Então quer dizer, é uma deixa para quem está começando. Ore uma segunda vez, ore uma terceira vez, porque foi Jesus que liberou sobre a nossa vida, né? Então é assim que acontece. Nós temos que ter uns mentores, temos que ter pessoas que nos ensinem. E hoje, tudo para a glória do nome de Jesus. Todos que nós oramos são curados. Todos. Cegos vêm, surdos ouvem, paralíticos andam, câncer desaparece. Covid. A pessoa é curada de Covid.
Hipertiroidismo, eu nem sei, a gente acaba virando médico, né? A gente o tempo é curto, a gente já está terminando. A gente vai passar aqui um louvor. Infelizmente o tempo nosso é curto. A gente vai passar um louvor aqui, tem os patrocinadores, então você que está nos ouvindo. E no final, apóstolo, a gente vai fazer uma oração. Então aquele que quer receber uma oração, que sente enfermo, que quer através da rádio ser curado, tá? A gente vai estar, o apóstolo vai estar orando por essas pessoas. E também no final você vai dar as redes sociais aí para que o pessoal possa te acompanhar e ver também, porque tem alguns vídeos teus no Instagram, no YouTube, dessas manifestações, e para o pessoal deixar bem claro, não é algo que é do apóstolo Nizar, mas é algo que possa fluir na nossa vida. Isso, exatamente, para todos. É para todos. Então basta querer isso. Eu falo que eu desejo isso no meu coração, por isso que eu tenho sede de aprender e de buscar. E é por isso que você é meu discípulo. Pois eu estou junto contigo, porque eu quero aprender. Isso. Então isso é muito importante. Tá? Então vamos colocar aqui um louvor, patrocinadores, fique ligado aí, acompanhe, porque no final a gente vai estar orando aqui pela tua vida, ou você coloca aí em espírito alguém, um familiar, né, que está enfermo, que precisa de oração, a gente vai estar orando aqui no final. Amém? Aleluia. Tá cortado aqui? Tá cortado. E você também fique ligado, viu? Se tiver alguém aí enfermo. Isso aí, o pessoal tá acompanhando. Problema de saúde. A moça falou que era cega, orou, mas não foi curada orando. Peraí que eu tô tentando achar que não. Ele tá sendo gravado, para de falar aí, por favor. Não precisa ler. Depois ele lê ali e acompanha. Tá? Se tiver alguém aí enfermo, precisando de uma cura instantânea, amém? O Senhor vai te tocar. A gente vai estar orando aqui na rádio, amém? E você recebe aí, através da sede, da fome. Uou! Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor é lindo, hein? Acabou a água. Não, tá bom. Escola de Dons Ministério Madem, hein? Fica ligado. Esse louvor é lindo, hein? Foi por isso que o Júnior ficou doido aquele dia, dizendo: nossa, é tão curtinho. É muito curto o tempo, né? O pastor Oséias até perguntou aqui, não deu pra gente falar, se a pessoa, quando ela é curada, né, tá enferma e é curada, a cura, não, o que ele colocou assim, as pessoas que estão enfermas agora, e na fé dela que acontece a cura, ou é na fé de quem ora? Ele mandou essa pergunta aqui. Eu posso responder. É nos dois. É nos dois. Só que ambos têm um nome diferente, né? Uma coisa se chama cura divina e outra coisa se cura pelos dons de curar. Deus tem derramado uma autoridade sobre a nossa vida que eu não dependo da fé de ninguém para a pessoa ser curada, né? Mas é assim, é como Jesus disse: vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. A pessoa, ela vai evidenciar a cura, mas se ela duvidar posteriormente, se ela duvidar, ou se ela tiver torta no caminho de Deus, Satanás pode lançar a seta de novo e devolver a enfermidade para ela, mas no ato ela vai ser curada. Ele está falando aqui, falou assim: pô, que pena que eu não pude estar aí, que eu gostei muito dele, pastor Sérgio. Vai faltar a oportunidade lá, né, pastor Sérgio? Então, me chama de novo. Ele não está assistindo, né? Ele está acompanhando na rádio. Né? Mas depois eu vou falar com ele para acompanhar a live ali. Então, eu vou baixar o link e vou botar no YouTube. Vou baixar o vídeo e vou botar no YouTube. Não, então tá, e depois você manda pra gente, pode colocar até você me mandar o vídeo, a gente coloca no programa.
Amém. A gente coloca o vídeo no programa, no canal, no Facebook. Mas é benção, né? Que pena que o assunto aqui é um assunto que vai longe. Eu nem peguei nada disso não dá tempo, não dá tempo. Nem peguei nada. E uma coisa que o pastor perguntou, na hora que a gente for para orar aqui, você responde rápido. Foi só, antes de a gente orar, o apóstolo vai responder uma pergunta aqui. Eu vou adiantar a música. Somos um momento de oração. Estamos de volta e antes da gente orar, eu quero responder. Estamos de volta e antes de o apóstolo fazer a oração, eu quero que o apóstolo rapidamente aqui responda. Aleluia. Nossa, orei aqui e senti um poder muito forte. Imagina quanta gente está conectada, né? Acompanhando. E ele não sabe nada, eu botei para estar ao vivo de novo. Tem que aprender. Mas foi bem, o tempo é muito curtinho, né? A gente tem que estar aqui. Esse looping são os patrocinadores? Não, o looping é a música que é da trilha, que de fundo, ela fica repetindo, né? Os patrocinadores são esses aí que estão passando aqui agora. Tá vendo aqui? Esses aqui são os patrocinadores. Aí, quando entrar aqui na trilha geral, aí eu volto a falar e aí a música fica... Também no bairro da Tapera, de segunda a sábado, entre 7 da manhã e meio-dia, e das 2 da tarde às 8 horas da noite. Mercado do Venga, a sua melhor opção. Comer bem é no restaurante Asas de Águia. Aqui você tem o melhor e mais delicioso prato para você e sua família. Mas é bem legal, a gente está com a ideia aqui de colocar 2 horas de programa. Ia ser bem cedo. Mas hoje a gente pode fazer isso via Facebook, a gente vai lá na igreja, a gente marca, coloca e faz um bate-papo. Você não vê eu rapidinho, tem mais de 1.000 inscritos no canal. WhatsApp 99963 6473 ou 99963 1039. Curta o nosso Instagram, @Asas de Águia Restaurante. Endereço: Rodovia Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3573. Mas é uma experiência nova, assim. Você me convidou, eu não entendo nada de rádio, não, cara. A gente vai aprendendo e vai operando. É simples. Não é? Restaurante Asas de Águia, onde você tem o prazer de comer. O prédio tá assim, meio que abandonado. Com a R. Ribeiro, tudo fica novo, de novo. R. Ribeiro, pinturas e soluções prediais. Restauração de edifícios, pinturas, impermeabilizações, lavação, troca de revestimento, pequenas reformas, limpeza de vidros. Para deixar tudo novo, R. Ribeiro, pinturas e soluções prediais. É algo extraordinário, sabe? Eu comecei a administrar e orar e eu vi uma pessoa fazendo isso, a gente começou a fazer igual. Os gagos são curados. Os gagos
Eu sou para gaguejando. Sempre às 8 horas da noite. É tremendo. Temos a linha para as crianças e um amplo estacionamento, seguindo todos os protocolos de saúde. E é obrigatório o uso de máscara. Você e sua família serão muito lembrei o nome da bem-vindos. cidade. Venha receber Eu orei uma por duas palavra de crianças amor, lá, fé e elas tinham aquele esperança. problema Em de dias tão carne no conturbados, nariz, o nosso não respiravam endereço direito. é a Rua José Correia, Eu não sei. tradicionalmente conhecida como Rua do Juca, Eu orei número aqueles segundos lá. 442, no bairro da Eu orei Tapera, pelas duas crianças, mas até afinou. Esperamos você. Igreja Conectados em Cristo, uma igreja transformada para servir. Estamos de volta então para as considerações finais. Eu, antes de passar para o apóstolo, que vai deixar todos os contatos aqui, redes sociais, eu quero mandar um abraço para o pessoal que nos acompanhou até agora. Mandar um abraço especial ao pastor Júnior, que está nos acompanhando no trabalho, Isso. pastor Oséias, que hoje não pode vir, mas está junto, e o pessoal da segurança privada, que está sempre junto conosco aí. E eu quero agradecer mais uma vez aqui em nome de todos aqui que vêm no programa Somos Um, você que está junto com a gente todo sábado, né? Então o apóstolo dá suas convidações finais aí, o pessoal passa a rede social, contato, Facebook, YouTube, pode ficar à vontade. Então, sempre quando surgem agendas, né, para aqui no nosso estado, que a gente ama tanto, né, a gente roda o Brasil inteiro e muitas vezes assim, a gente até sente falta de estar mais conectado com igrejas, porque a Bíblia diz, né, unidade da fé. É como ter o nome aqui do programa, né, Somos Um. Somos Um. Unidade da fé e Somos Um é a mesma coisa. É Efésios 4:11, pode colocar do lado de Somos Um, Efésios 4:11, né, porque é algo poderosíssimo. Então assim, queridos, olha só, eu vou deixar o meu telefone, meu WhatsApp, né? Nós não cobramos para pregar. As pessoas, elas dão uma oferta de gratidão conforme sente no coração. Nosso WhatsApp é 489845-90454. Repetindo, 489845-90454. A gente também aplica nas igrejas. Ensinamos tanto para líderes como para não líderes, né? Como Marcos 16, escolas de dons, né? Com apostila, com certificado, amém? Nosso Facebook é AP Nizar Outemani, Instagram AP Nizar Outemani e o canal no YouTube AP Nizar Outemani. No YouTube, desde sempre, a gente sempre buscou aplicar aquilo que Jesus disse, né? Que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, a gente sempre registra e coloca no canal do YouTube todos os milagres, né? De todas as igrejas, sem corte de imagem. Pessoas sendo ministradas e curadas na hora. Né? Tudo para a glória do nome de Jesus, cegos, surdos, paralíticos, câncer e todo tipo de enfermidade. Se inscreva no nosso canal Apenizar ou Temani. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Então, você que nos acompanhou até agora, te agradecemos mais uma vez e estamos encerrando mais um programa Somos Um. Acabou? Você ouviu o programa Somos Um. Até o próximo sábado, 1 da tarde.